Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre a Aeropress. Já ouviu falar? Este esquisito método de preparo que eu tanto gosto, e vai ser sobre ele que a gente vai conversar hoje. E a gente vai fazer duas receitas dele também. Eu conheci a Aeropress em 2009, lá em Oslo, com o Tim Wendelboe. Ele tinha acabado de conhecer a Aeropress, tinha se apaixonado e levou para a cafeteria dele. Eu ainda não tinha cafeteria, mas eu também me apaixonei e falei, a gente precisa ter esse método no Brasil. Liguei para a Airby, que é a fabricante, e me tornei a primeira importadora de Aeropress do Brasil. Em 2009 chegou a primeira remessa, distribuímos, vendemos e foi um sucesso. E muitos coffee lovers, muitos baristas se apaixonaram também por esse método. E agora um pouquinho de história. Em 2003, o Alan Adler, inventor deste breguete que eu amo tanto, estava insatisfeito com os métodos que ele usava para fazer café. E, como é um bom geek, ele aproveitou para inventar o próprio método que o satisfizesse nas manhãs e toda hora que ele quisesse fazer um café para ele. E ele inventou isso aqui, uma grande seringona. Sim, isso aqui é um êmbolo de seringa mesmo. Isso aqui é um cilindro, que nem de seringa, só não tem a agulha. No lugar da agulha tem um porta-filtro. A Aeropress é composta por 3 partes principais. O cilindro principal, o êmbolo e o porta-filtro. Eu vou explicar o que cada uma destas partes faz daqui a pouco. Falando em porta-filtro, ela vem com filtro de papel. Então, quando você compra a Aeropress, ela já vem com uma leva de filtro de papel que você depois repõe. Eu adoro os filtros de metal que você também compra por aí. Nas lojas da internet, você vai encontrar filtros de metal para ela. Eu prefiro. Eu gosto muito mais da extração com filtro de metal do que com filtro de papel. No entanto, se você estiver querendo colocar a sua Aeropress na cafeteria, eu aconselho altamente o de papel, que é o que a gente usa no Coffee Lab. Porque este aqui, ele amassa muito fácil. E no dia a dia da cafeteria, ele vai acabar amassando, daí vai ter fuga de café e que a gente não quer que aconteça. Por que eu gosto tanto desse método? Ele tem várias vantagens. Vamos a elas. Ele é rápido. Preparar ele é rápido. Limpar é rápido. Tudo que você faz com ele é rápido. Você não precisa deixar muito tempo em infusão se você não quiser. Ou seja, ele pode ser conveniente no seu dia a dia, no escritório, ele pode ser conveniente na sua casa de manhã, se você estiver com pressa. Ele é versátil. Ele é versátil porque ele faz cafés mais concentrados muito bem, ele faz cafés mais diluídos muito bem, ele faz cafés excelentes com quaisquer tipos de grãos. Ele se acomoda muito bem a receitas diferentes e a moagens diferentes. Então, ele é um método híbrido em alguns aspectos. Por isso, essa versatilidade desse método me interessa tanto. E é por isso que a gente usa no Coffee Lab, porque a gente tem um monte de microlote e eu preciso de um método que seja versátil, que me dê muitas possibilidades de extração. Uma outra coisa é que ele é portátil. Ele é feito com plástico, que é seguro alimentarmente. Ele é leve, ele não quebra. Então, você pode levar para o escritório, para o camping, para a praia, para o parque. Você pode trabalhar com ele na sua cafeteria porque você não vai precisar repor com tanta frequência quanto outros métodos. Ele é resistente. Ele tem uma carinha de laboratório, né? Afinal de contas, ele é uma seringa, né? Então, acho ele curioso. E se você está num lugar em que as pessoas e o teu cliente ainda não conheça, por exemplo, se você é de uma cafeteria, ele causa espanto, além de ser prático operacionalmente para sua cafeteria também. O café. Ele precisa estar em grão. Sabe por quê? Os cafés que já estão moídos, principalmente os de mais baixa qualidade, os mais tradicionais, eles têm uma moagem muito fininha, não vai funcionar nesse método, você não vai conseguir preparar. E tem outra coisa, quando você moe o café na hora e você escolhe a sua moagem, você consegue fazer receitas mais interessantes com esse método. Isso é muito importante. Outra coisa que você pode escolher é um café que tenha o nome do produtor na embalagem ou da origem do sítio. Isso vai te aproximar de um produto mais legal, que tem alguém cuidando mais dele. Isso é importante, né, gente? Eu vou dar uma dica para vocês de moagem que não falha jamais. Todo café que tem um contato rápido com a água, você vai moer mais fino. Se o contato for mais lento, você vai moer mais grosso. E se for um contato mediano, você vai ter uma moagem média. Esta regra vale para qualquer método, tá? O que é uma extração rápida? A moka, aquela italianinha de fogão, o expresso,
são extrações rápidas e por isso elas têm moagem, geralmente o café fica moído fininho. O café coado, nosso coadinho do dia a dia, ele é uma extração média, de média para lenta. Então você precisa ter uma moagem que seja mais média. O que seria uma moagem mais média? Pensa na farinha de mandioca que você compra, essas mais comuns no supermercado. Essa granulometria ela é perfeita para café coado. Você pode usar mais grossa também para o café coado, nenhum problema. Eu gosto um pouquinho mais grossa, mas seria uma moagem média, por exemplo. E a French Press, a prensa francesa, é um exemplo de moagem mais grossa. Por quê? Porque você fica com café em infusão durante 4 minutos, pelo menos, para você ter toda a extração dos sólidos. Então, seria uma moagem mais grossa, tá bom? Gente, 98% de uma xícara de café é água. Ela é muito importante. E é onde os sólidos do café, os sólidos, esses aromas todos que a gente sente, sabores e tal, vão se dissolver. Então, ela precisa ser 3 Fs. Fresca, filtrada e fervida. Sim, fervida. Por favor, ferve a água do café. Especialmente se ele for de torra clara, média e se for de alta qualidade. Aí sim é que ele precisa de uma temperatura mais alta. Essa história de que a água não pode ser fervida, eu não sei onde ela começou, não sei de onde veio, talvez dos chás. Mas café não vai queimar se a tua água ferver. Fica tranquilo, o café sai do torrador a mais de 200 graus Celsius. Não vai ser a água a menos de 100 que vai ferver o teu café. Só para você saber, eu gosto de uma temperatura de 94 graus mais ou menos para fazer aeropress, tá? Vamos preparar então uma xícara de café. Eu vou fazer a primeira receita. Qual é a primeira receita de aeropress? É um café mais diluído, um café mais... uma xícara de café para alguém tomar. Por que eu tô falando isso? Porque você pode sim usar aeropress para fazer café para mais pessoas, apesar de não parecer, porque ela é pequena, a priori ela serviria para no máximo 2 pessoas, dependendo da quantidade que você toma, mas ela dá sim para você preparar um café ou muito concentrado ou um café que vai servir um pouco mais de pessoas e não só uma ou duas, tá? Primeira receita vai ser um café que eu faria para mim e no máximo para uma outra pessoa, que é um café mais diluído e é como a maior parte das pessoas prepara, e inclusive no campeonato mundial de aeropress é como geralmente as pessoas preparam também. Primeiro você vai preparar a aeropress. Primeira coisa é colocar o filtro no porta-filtro. Muitas pessoas escaldam com água quente esse filtro, mas não precisa. Já fizemos vários testes no Coffee Lab e ele não precisa ser escaldado, ele não vai dar à bebida o gosto de papelzinho que outros filtros maiores dão, tá? Mas eu vou preparar a minha aeropress com o metálico que eu gosto mais. Bom, vamos montar a aeropress. Você vai pegar o seu filtro, colocar no porta-filtro, encaixar o porta-filtro na base do cilindro, vai girar, ele fica bem firme. Agora eu vou moer o café. Quanto que eu vou usar de café? Eu não vou contar. Não adianta. Nem que me matem eu vou contar minha receita. Por quê? Porque você esconde a sua receita, Isabela? Não. Por quê? Porque não adianta eu dar uma receita para vocês reproduzirem na casa de vocês. Eu vou dar uma faixa, mas a receita é muito perigoso, porque você pode pegar a mesma receita que eu dei para vocês, pegar um outro grão, a sua água é diferente da minha e daí vai sair um café horroroso e vai dizer que eu não sei fazer café. Então, você vai pegar o seu grão e fazer vários testes. Usa a balança. A balança é um recurso muito interessante. Por quê? Ela é rápida, ela te dá mais precisão, porque você vai pesar uma vez, fazer uma receita e você vai decorar aquele peso. Se você não gostar, ou você vai subir ou você vai descer em relação àquilo que você estabeleceu anteriormente. É rápido, é barato, hoje em dia você encontra balancinhas na internet assim por preço irrisório, chega na sua casa no outro dia e acho que funciona. Mas você também pode usar a conchinha que vem com a aeropress, sem problema nenhum. Então, qual é a receita ideal que a gente recomenda? Para cafés de alta qualidade, torra clara, torra média, a gente gosta geralmente de usar algo em torno de 60 a 80 gramas por litro. Dentro dessa faixa, você vai fazer seus testes, tá bom? Eu já tenho as minhas receitas que eu gosto de testar na aeropress. Descubra de vocês. Então vamos pesar o café.
Que moagem eu vou usar? Vou usar uma moagem mais grossa. Gosto mais para esta receita, este tipo de preparo que é mais diluído, e vai fazer uma xícara para mim, ou no máximo eu vou dividir esse preparo com alguém. O seu moedor, mesmo que se você tem um moedor igual ao meu, vai ter um ajuste de moagem diferente da minha. Então, se eu te disser para usar número tal nesse moedor, pode não dar certo. Então, também, de novo, você vai ter que conhecer o teu moedor. Ah, se desse para cheirar, né? Oh, coisa boa. A Aeropress vem com um funil justamente para te ajudar a colocar o café sem derrubar. Depois você pode usar esse funil para várias coisas, ele é super útil. Inclusive para abastecer o meu pote de grãos com grãos. Ou você coloca a sua Aeropress sobre uma xícara ou sobre uma jarrinha se você for dividir com mais pessoas, tá bom? Água. Água fervida, agora é ela que vai para minha balança, porque a gente vai pesar a água também. Quanto pesa a água? 1 para 1, tá? Então, se você quiser usar 200 ml, você vai pesar 200 gramas de água. Uma coisa importante, agora você vai mexer para hidratar tudo. E como eu quero fazer uma infusão de 45 segundos, mais ou menos, eu vou prender o êmbolo aqui. Por quê? Prendendo o êmbolo aqui, deixando nenhum ar entrar, vai parar de pingar, vocês viram? Então, para quem está perguntando a esta altura do campeonato por que ela não usa a versão invertida do preparo, porque tem gente que inverte, não coloca o porta-filtro antes com o filtro, inverte, deixa ela sobre este êmbolo e deixa lá a infusão invertida. E na hora de preparar, desinverte de novo. Não precisa. Por que não precisa? Isso aqui é um cilindro. Se a gente não tem ar entrando e não tem diferença de espessura, você não vai ter diferencial de pressão. Então o líquido não cai, tá vendo? Então não precisa usar a versão invertida. Então eu deixo aqui o tempo que eu quiser, pode ser 45 segundos, pode ser 2 minutos se você quiser, pode ser 1 minuto e meio. Você vai também testar. Pode ser nenhuma infusão. Eu gosto de deixar um pouco de infusão, sim. Acho que faz diferença. Bom, uma vez infusionado o seu café no tempo que você quiser, aí é só apertar. Vocês conseguem ver que tem um espaço de ar entre o café e o êmbolo? Isto aqui é que vai fazer a pressão e fazer essa extração pneumática. Então, este método eu chamo de um método híbrido. Ele é uma filtragem sob pressão. Por isso que ele é tão interessante também, porque você extrai alguns sólidos do café que só os coados por gravidade, que são esses mais tradicionais no Brasil, não extrai. Então este método ele extrai mais coisinhas do que outros métodos por causa desta pressão. Significa que é melhor por isso? Não, não necessariamente. Outros métodos vão extrair outros sólidos e de jeitos diferentes, tá bom? Bom, aí é só apertar. Nossa, mas vai quebrar a jarra de vidro? Não vai, você tem um peso completamente distribuído aqui na superfície. Ups, você precisa fazer força? Não, não precisa fazer força. Se a tua moagem estiver correta, você não vai ter que fazer força não muita força. Nossa, mas que café marrom fraco. Bom, é um café de torra bem clara esse. E eu tô fazendo uma receita que é mais ou menos daquela faixa que eu dei, mais para baixo, porque eu gosto. Pronto. Ops. Agora, minha gente, é só servir, né? Dá uma mexida, sempre mexe, tá bom? Sempre mexe qualquer café que você fizer. Expresso, coado, French press, Aeropress. Porque o café, ele é extraído em diferentes densidades, então você precisa mexer para misturar toda a bebida e ficar mais interessante. Apesar dessa aparência que os brasileiros chamariam de chafé, este café tem bastante corpo, porque ele está bem extraído.
ele tá bem torrado, então ele aproveitou muitos compostos que tem nessa semente que a gente chama de café. Então ele vai ter sabor, aroma, vai ter doçura, vai ter corpo, vai ter tudo isso, sem ter o amargor forte dos cafés mais tradicionais. Ai, ficou tão bom. Agora a gente vai fazer uma receita mais concentrada. Por que que eu vou fazer isso? Porque fica gostoso também. Quem gosta de café mais concentrado, quem vai fazer de manhã café com leite, o café mais concentrado fica mais gostoso. E como ela tem pressão, ela vai extrair sólidos que, se você fizer um concentrado no coado só, você não vai conseguir extrair. Essa é uma das vantagens dela. Tanto a Moka quanto ela fazem café concentrados bem extraídos em casa, sem você precisar ter um expresso ou uma cápsula em casa, entendeu? E também tem uma outra dica que eu vou dar no final deste preparo, que eu acho que é muito interessante usando a versão concentrada da Aeropress. Vamos lá? Filtro, porta-filtro, encaixa, moe café. Claro que eu vou usar uma receita diferente agora. E uma moagem diferente, até porque desta vez eu não vou usar infusão. Eu vou fazer a receita direto. Moagem mais fina. Água fervida. Mexe. Principalmente nessa versão você tem que misturar bem, porque o café tá mais fino, tem menos água, tende a embolotar um pouquinho, você não quer nenhuma bolotinha de café aqui. E vai direto. Você pode continuar até o final ou não. O café já tá extraído, tá? Eu continuo porque juro que não faz diferença. Tem gente que diz que não pode continuar até o final, não faz diferença sensorial nenhuma você ter essa choradinha no final pro café. Mexe, mexe. Bom, você pode tomar assim, colocar leite cremoso, colocar leite quente e fazer um belo cappuccino ou uma média na sua casa. E você pode simplesmente... Eu vou experimentar um pouquinho dele concentrado porque eu gosto. Só um minutinho. Ai, gente, sério. É bom demais, juro. Ou você pode pegar o teu extrato, você pode deixar mais concentrado se você quiser, tá? E diluir. E daí sim servir para mais pessoas, tá? Então você faria um concentrado maior do que eu fiz. Você faz uma quantidade maior de uma receita mais concentrada e daí você dilui. E a gente tem mais ou menos o mesmo resultado que a gente teve no anterior. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse método é maravilhoso, ele é interessante, ele faz um monte de café diferentão. Experimenta na sua casa ou vai lá no Coffee Lab, que é assim que a gente faz nosso café. E eu nunca peço, eu sempre esqueço, mas se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Eu olho mesmo, eu interajo mesmo e escreve, aproveita e escreve que tipo de preparo vocês gostariam que eu falasse nos outros vídeos, tá bom? A gente vai falar sobre água, ferver a água ou não, a gente vai falar sobre compra de cafés nas gôndolas, a gente vai falar sobre um monte de outros assuntos aqui. Então tchau, gente, bons cafés! Uma curiosidade, em 2010, acho, ou 2009, não sei. Numa das vezes que nos encontramos, a gente estava conversando sobre a vida e eu descobri que ele voa planador, que nem eu. É uma coisa que a gente tem em comum, olha só. E aí, trocamos fotos e tal. E tem uma outra curiosidade sobre avião e café. Eu também importei, a partir de 2009, torradores Diedrich. Diedrich é o torrador que eu uso. E também descobri que o inventor do Diedrich voa avião. Ele não só voa avião, como faz avião. Ou seja, a minha paixão pela Aeropress, a minha paixão pelo torrador Diedrich deve ter alguma coisa a ver com a paixão dos inventores por avião, que nem eu. Engraçado?